Eu, como uma pessoa afro-brasileira, né, uma história afro-brasileira, né, não conheço quem são esses meus antepassados, eles foram se perdendo na história. Quando eu venho para Dakar, eu participo desse retorno, né? Um movimento de retorno da diáspora, como foram essas outras gerações. Eu encomendei as telas de linho no Brasil, como eu sempre faço, para trazer enrolada para Dakar. Com essa proposta de pintar as pessoas de Dakar, nessa série que eu chamo de deriva afetiva, que é você chegar num lugar e deixar se levar pelo acaso, e o acaso escolhendo, te botando na sua frente os modelos, né, os voluntários a serem pintados. Então, quando eu chego aqui na residência, com essa ideia de pintar as pessoas de Dakar, eles sugerem que eu contrate modelos. Aí, então eu falei que não. Que se eu não fizesse nenhum amigo que quisesse ser retratado por mim, eu iria pintar o mar, ia fazer autorretratos, ia fazer outras coisas. Mas já no segundo dia, eu tive a voluntária, que é a coordenadora da própria residência, e fiz o retrato dela. E depois que eu fiz o retrato dela, começaram a surgir muitos voluntários, muitas pessoas querendo ser retratadas. Então, rapidamente eu completei meu quadro de voluntários para posarem aqui. E nos primeiros 15 dias eu já havia pintado 10 obras. Sempre ao vivo, né? Porque o meu trabalho ele é um trabalho, apesar de ser um trabalho de pintura, eu ter estudado muita pintura no início, na minha juventude. Hoje os meus estudos e minha pesquisa se baseia em performance, então eu acredito na pintura como um resultado de um processo. Então a pintura aqui em Dakar é o resultado desse se deixar levar pela cidade, pelas relações que se constroem, estar momentos juntos e desse processo resultar no conjunto de pinturas que a gente vê aqui no ateliê, no Black Rock Senegal. As minhas pinturas são uma explosão, né? Eu coloco todo a carga de energia da troca e do momento ali na pintura. E primeiro fazia todo o esboço dela. E aí depois de eu fazer todo esse risco, né, o desenho da pessoa na tela com um carvão, eu dou uma aguada de tinta acrílica preta, que eu vou marcando as luzes e as sombras. Na verdade, eu vou marcando as sombras. Então aí começa o trabalho de verdade mesmo, que é com a tinta óleo. Com pinceladas bem rápidas, eu venho marcando principalmente a expressão do rosto, porque no meu trabalho tem essa coisa de reconhecer a identidade, principalmente aqui em Dakar, onde a maioria das pessoas que pintei são pessoas negras, são pessoas de tintas, né, que durante todo esse processo de colonização tiveram as suas identidades apagadas, né? Então, para mim é muito importante pintar mesmo o rosto, a identidade dessas pessoas, o olhar, captar isso que a gente chama, né, da alma da pessoa, que parece uma coisa meio cafona, meio clichê, mas no meu trabalho faz completamente sentido se você pensar na questão da identidade das pessoas, mulheres, pessoas negras e outros grupos menos privilegiados que tiveram suas histórias apagadas durante todo o processo dos últimos séculos. Aqui eu tive a oportunidade não só de conhecer a cidade de Dakar, né, ir no Museu da Civilização Africana, que foi extremamente marcante para mim. Eu conheci um número gigante de lideranças, principalmente femininas, e vendo todas essas lideranças, eu separei as 50 lideranças que tinham expostas no museu para fazer toda uma série dessas pinturas copuladas, essas pinturas in vitro,
com essas lideranças africanas. Que então você olha, quando você olha, você vê a pintura, mas você também faz essa cópula da tua imagem com a imagem da pintura dessa liderança, né? Como se fosse você compartilhar dessa força, né? Que fazem parte da minha história, né? Dos meus ancestrais. Os escravizados, os negros escravizados foram desgarrados da terra, levados à força, separados de suas famílias e se perderam pelo Brasil. Então, eu como uma descendente de pessoas escravizadas, eu não conheço a minha história. Então, essas mulheres, de certa forma, fazem parte da minha história. Eu vim aqui na África, no Senegal, para buscar, para conhecer as minhas raízes africanas, né? Um movimento de retorno da diáspora, como foram essas outras gerações. E aí, falando nisso, teve a ilha de Gorée, que eu conheci, que era essa ilha que ela tinha muitas casas de escravizados, e eles mantêm uma como um museu. Então, dentro desse museu, né, eles contam todo o processo, o que acontecia com as pessoas negras que eram escravizadas, que é realmente difícil você escutar aquilo tudo e entender todo o processo. E eles tinham lá uma porta, e essa porta ela dava para o mar, né? Então dali eles embarcavam e era uma porta sem retorno, né? As pessoas sabiam que quando elas iam para a ilha, elas passavam daquela porta, elas nunca mais iam voltar. E aqui no Black Rock Senegal tem essa porta gigante da casa do Kenrinde, que representa o retorno da diáspora, né? Então eu volto para a África para conhecer essa minha ancestralidade através dessa porta do Kenrinde, essa porta do retorno. Então as memórias dessa experiência aqui em Dakar eu vou exibir no Brasil. Eu quero convidar todos vocês para estarem lá nesse momento comigo.